Campanha baseada em que o senhor as escolheu? As propostas envolvem os interesses maiores do Estado. Ausentes federados do Estado, que é o próprio Estado, o Estado do Piauí, o Estado membro da Federação, e os municípios e suas sedes, que são as cidades. Então, à luz da experiência que eu tenho na minha vida pública e como prefeito da cidade, secretário de várias pastas como planejamento e desenvolvimento econômico do Estado e em outras instituições federais, isso me deu, digamos, um cabedal de experiência para armazenar uma série de conhecimentos que vão me permitir exercer o mandato de senador com um conhecimento profundo de uma realidade do Estado. Então, o Estado, hoje nós temos problemas e que estão em solução, em andamento, vários governos, na educação, na saúde, no saneamento, na habitação, enfim, relacionado à vida das pessoas nas comunidades. Então, é exatamente em cima das prioridades dos governos, federal para os estados, os programas nacionais, e do governo estadual do Piauí, que nós vamos sedimentar a nossa atuação, sem jamais esquecer de ouvir as pessoas. Por exemplo, na área da educação, nós temos que conversar com quem faz a educação, os professores, os pedagogos. A mesma coisa na área da saúde, nós temos que ouvir os operadores da saúde, quer seja o médico, o enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo, enfim, todas as pessoas que atuam naquela área e os conselhos respectivos, ou seja, ouvir a sociedade no que se refere a determinados problemas. Então, são as prioridades maiores do Estado. E uma delas hoje é a questão relacionada às atividades econômicas, porque são através delas que são gerados os empregos e as oportunidades de trabalho para a juventude que sai das universidades, que sai das escolas técnicas, e mesmo aqueles que chegam ao mercado de trabalho em idade de trabalhar. Muito se fala que o Piauí não é respeitado no cenário político atual. O que o senhor pretende fazer para mudar esse cenário? Bom, a minha vida pública, aliás, como servidor público, todo foi dedicado a essas questões relacionadas ao desequilíbrio entre estados, entre regiões. Trabalhei na Sudene. A nossa preocupação era exatamente no sentido de reduzir os níveis entre as regiões e as pessoas. Então, o que se refere a mostrar essa imagem, né, do Estado, do contexto da nação, nós temos que levantar essa questão do desenvolvimento. Somos um Estado potencialmente rico, o Estado do Piauí, desde os recursos naturais, como em termos de solo. Nós temos, no Estado do Piauí, temos o privilégio de ter cerrados, nós temos o privilégio de termos vales úmidos, de ter o segundo maior rio do Nordeste, de ter os recursos minerais abundantes, enfim, temos todas as condições de nos desenvolver, quer dizer, desenvolver mais. O Piauí sempre esteve, antes de penúltimo lugar, no contexto dos estados do Brasil. Então, é exatamente, nós vamos mostrar as nossas potencialidades, as oportunidades de negócios que nós temos aqui, a posição locacional e geográfica do estado do Piauí. Inclusive somos um dos poucos estados cuja capital é do interior. Então, nós temos vantagens comparativas em relação a outros estados da federação. Creio que nós vamos ter todas as condições em conjunto com a própria sociedade. Não nenhum deputado, nenhum senador, nenhum governador faz nada só. Nós temos que ter o poder de sensibilização e de mobilizar a sociedade, os agentes econômicos, os agentes políticos no processo de transformação e mudança. E é isso que nós vamos nos propor. Na sua visão, quais as principais carências do Estado atualmente? São várias, carências são várias, mas umas fundamentais é a capacidade de investimento, ou seja, de receitas próprias que cobrem as despesas de custeio da máquina administrativa
e haja um superávit para fazer os investimentos necessários. Então isso é uma limitação, não só com relação à área social propriamente dita, que envolve a educação, a saúde, a assistência social, mas sobretudo aquela carência de recursos de capital para investimento em infraestrutura, como estradas, energia, enfim, uma série de investimentos necessários à alavancagem do processo de desenvolvimento. São muitas as carências, daí porque nós temos que discutir com a sociedade, com as universidades, com as instituições de pesquisa, com os agentes econômicos do Estado do Piauí, as grandes alternativas. O governo nem sempre sabe os caminhos sozinho. Nós temos que, as universidades estão aí, são centros geradores de conhecimentos, de inovações, sobretudo tecnológicas, que tem que estar a serviço não diria do próprio Estado, mas da própria comunidade, daqueles que fazem o Estado do Piauí. O que o senhor pretende fazer para empenhar recursos para o Piauí? Primeira coisa, nós temos uma cultura da emenda parlamentar. É uma cultura dos políticos de todos os níveis, no nível do município, no nível do Estado e da própria União. Não é possível trabalharmos grandes projetos, né, trabalhando apenas em emenda. Emenda, o próprio nome já diz. Você tem um grande projeto, o valor X, não concluiu com o valor estabelecido, então você emenda o orçamento para complementar os recursos necessários à conclusão daquele projeto. O que é que nós pretendemos? Eu, principalmente pela experiência que eu tenho armazenada em área pública, né, especialmente com relação a essa captação de recursos, não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico, outras agências econômicas internacionais, trabalhar o orçamento da União. Assim, os grandes programas nacionais que constam no orçamento. A atuação parlamentar minha, eu vou à busca de recursos, e eu tenho experiência nessa área, modéstia à parte, tenho experiência. Então, o que é que nós pretendemos? Trabalhar só com emendas. Eu quero trabalhar o orçamento da União, que se refere à saúde, à educação, o saneamento, a moradia, enfim, as áreas, a infraestrutura hídrica, de estradas, de rodovias, de interligação de regiões, desta forma, trabalhar o orçamento da União. E isso se faz durante todo o ano, sobretudo naquela fase de elaboração dos orçamentos anuais, que é o primeiro semestre, quando o governo consolida toda a sua proposta orçamentária, encaminha para a Câmara, para o Congresso Nacional, para aprovação. Então, eu vou forjar exatamente o meu trabalho em cima do orçamento geral da União e também de órgãos setoriais, tá? Se refere à energia, à hidrogeologia, enfim, em áreas específicas para o desenvolvimento econômico, social e bem-estar do Estado do Piauí. Eu acho até que o senhor já começou a responder a próxima pergunta, que seria quais serão as áreas de prioridade do destinamento das emendas parlamentares? Veja, todo governo estadual tem seus programas de governo, as metas de governo, os objetivos e as diretrizes. Então, o parlamentar, quer seja o deputado federal ou o senador da República, tem que trabalhar linkado com os grandes projetos no âmbito do Estado, bem como os grandes projetos nacionais que se aplicam às regiões e aos estados. Então, isso aqui que me leva, inclusive, me permita dizer, a essa disputa de senador, pela experiência que nós temos ao longo da nossa vida. Então, as prioridades têm que estar em sintonia, sobretudo, com as aspirações das pessoas. Quando nós fomos prefeito de Teresina, eu sempre dizia, quem conhece os problemas de uma vila é quem mora na vila. Quem mora na vila. Então, as pessoas daquela vila, daquela comunidade, sabem as prioridades. O que é mais importante, se é um asfalto, um calçamento, uma creche, uma escola, uma passagem molhada, enfim. Nós temos que ouvir a sociedade. Não podemos fazer nada sem ouvi-la. Quais os seus desejos, quais as suas necessidades,
quais aspirações. Então nós devemos, o parlamentar tem que ter essa humildade, e ele tem a sua consciência, a sua formação, mas tem que ter a humildade de ouvir a comunidade e as aspirações da comunidade. Quais os projetos que o senhor tem em mente para o crescimento econômico do Estado? Eu falei no início as grandes oportunidades da riqueza dos recursos naturais do Estado do Piauí, em termos de solo, de água. Mas uma coisa importante não é tão somente os recursos naturais, mas sim o grau de cultura e conhecimento do povo que vive sobre esses recursos naturais. Daí a importância da educação, da ciência e da tecnologia. Então, é isso que nós temos que estar sempre alinhados a esse processo. Então, é exatamente em cima disso que nós pretendemos fazer a nossa atuação como senador da República. E a última pergunta: caso o senhor seja eleito, o senhor acredita que as alianças feitas durante o período eleitoral podem vir a se tornar um entrave durante seu mandato? Não, creio que não. Cada eleição é uma eleição. E depois dos resultados de uma eleição, seja o governador eleito, o senador eleito, um deputado estadual ou federal eleito, ele passa a ser o governador de todos, o senador de todos, o deputado de todos. Então, no meu entendimento, o interesse comum, o interesse coletivo sobrepõe a qualquer problema de natureza político-partidária. Então, eu creio que esses aspectos relacionados às questões partidárias, políticas e às disputas eleitorais, isso aí tem que passar uma borracha em cima de tudo isso. Nós temos que ver o interesse coletivo, o interesse maior do Estado. O Estado como instituição, mas sobretudo dos seus habitantes, da coletividade, das pessoas. E você ser gestor público, você ser um prefeito, um governador, um parlamentar, é cuidar de gente, cuidar das pessoas, como as pessoas vivem. Então esse será o meu foco e será a minha preocupação maior, com o bem comum, o bem-estar das pessoas, e trabalhando sempre para melhorar as condições de vida, sobretudo e especialmente daquelas pessoas que mais precisam da ação do poder público.